Olá, nós estamos no lacconcursos.com.br, eu sou o professor Rodrigo Belmonte e a gente vai conversar agora sobre a administração pública na Constituição da República, especificamente servidores públicos, a nossa aula número 15 de Direito Constitucional. E a gente vai falar o que agora? Sobre agentes públicos, concurso público, estabilidade, reserva de vagas para portadores de necessidades especiais, aposentadoria, todo o universo vinculado aos servidores públicos na Constituição Federal, a gente conversa agora. Vamos lá? Primeira grande definição que a gente vai fazer diz respeito aos agentes públicos. Quem são agentes públicos? De forma geral, são aqueles que trabalham, aqueles que representam o interesse da administração pública. Eu posso dividir eles em agentes públicos civis e agentes públicos militares, que são estaduais, federais ou distritais. Tudo bem? Isso aqui é uma divisão simples, tranquila, a gente vai se concentrar muito nesses aqui agora, tá? Quando a gente fala em agentes públicos, eu posso pensar em agentes políticos, agentes administrativos, agentes públicos civis honoríficos, agentes públicos civis delegados e agentes públicos civis credenciados. São 5 espécies de agentes públicos para a gente trabalhar na aula de hoje. Os agentes políticos, os agentes administrativos, os agentes honoríficos, os agentes delegados e os credenciados. Então vamos lá. Agentes políticos. Cargos previstos na Constituição Federal de 1988. Competência originária da Constituição Federal para criação, definição dos cargos, bem como de regras, carreiras, garantias, deveres, proibições e vantagens. As regras e as principais características do cargo do agente político estão na Constituição Federal. Quando eu tenho a Constituição denominando cargo, criando cargo, estabelecendo garantias, deveres, proibições, eu tenho cargos de agentes políticos. Exemplo disso: presidente da República, ministro de Estado, ministros do STF, do STJ, senadores, deputados, prefeitos, vereadores, beleza? E por aí vai, a lista é enorme. Você pode colocar membros do Ministério Público, o promotor de justiça, o procurador de justiça, o procurador da República, o procurador-geral da República, o juizão aí da tua cidade. Todos eles ocupam cargos políticos. Muita gente discute, eu penso que sem necessidade, se membros do Ministério Público e membros da magistratura são agentes políticos ou não são. São. Assim, são, tá bom? Por quê? Porque o Supremo Tribunal Federal já reconheceu a natureza jurídica do cargo de juiz e a natureza jurídica do cargo de promotor de justiça, de procurador da República, como cargos políticos, são de agentes políticos, tá? Tem que fazer concurso público, igual o que você vai fazer. Mas eles não vão ocupar um cargo público para serem servidores públicos. Eles vão ocupar um cargo de agente político mediante concurso público, tá bom? Cargos sujeitos a regras específicas constitucionais. Eles não estão sujeitos, as primeiras regras não são legais, como do meu cargo de servidor público. Está na lei. Não está na Constituição uma vírgula sobre o meu cargo, mas sobre o do meu chefe está. Meu chefe é um procurador da República. Então lá eu tenho regras, na Constituição eu tenho regras específicas para o cargo dele, não para o meu. O meu está em lei. Por isso que a gente fala que são cargos sujeitos a regras especiais, ou seja, regras constitucionais, que vêm direto da Constituição. Agentes administrativos estão sujeitos a regras infraconstitucionais. Agentes administrativos é o meu caso. Eu sou um servidor público, eu não sou um agente político, tá bom? Acesso ao cargo por eleição, nomeação e designação. Faltou escrever aqui concurso público. Concurso público, tá bom? Mas não vai faltar nada porque o cabeça já vai arrumar. Concurso público. Aqui, nomeação, vírgula, designação e concurso público.
que é o caso justamente dos membros do MP e da magistratura. Eles têm acesso ao cargo de agente político mediante um concurso público, que é um dos mais difíceis do país, né? Com várias fases, prova oral, é complicado. O cara ser juiz e promotor nesse país não é moleza, não. Tá achando que o seu é difícil, é? Vai estudar para juiz e para promotor, para você ver o que é bom para tosse. Né? Beleza? Ou cabeça meio difícil, eu sei, meu amigão, para cada um existe um tamanho de dificuldade, mas lembre-se de uma coisa, Deus nos dá o fardo que nós podemos carregar. Então, se você se propôs a estudar para técnico, para polícia, para analista, para promotor, para juiz, não interessa, é porque você sabe que dá conta do recado. Isso não quer dizer que vai ser fácil ou vai ser moleza, mas quer dizer que você dá conta do recado, basta você querer. E o cara lá de cima. E ele quer, tenho certeza que ele quer. Você ouvindo bem o que ele te fala aqui e aqui, você vai saber que vai em frente e ninguém te segura. Belezinha? Mas para isso, meu amigão, tem que estudar. Então, enquanto você espera a tua aprovação, continue estudando, firme, forte e focado. Bora? Exemplos de cargos políticos, de agentes políticos, no Executivo, presidente da República e ministros, no Legislativo, senadores, deputados, vereadores, no Judiciário, juízes, desembargadores e ministros. Ministros, do Supremo Tribunal Federal, do Superior Tribunal de Justiça, do Tribunal Superior do Trabalho, por aí vai. Ministério Público, promotores e procuradores. Isso aqui é só para a gente ter uns exemplozinhos para fixar essa ideia. Agentes administrativos. Primeiro eu falei do cacique, agora eu vou falar do índio, né? Eu tenho esse hábito de falar dos caciques e índios porque é uma relação administrativa isso, né? Cacique quem é? O agente político. E o indião? Olha lá, servidores públicos, empregados públicos e os temporários. Dentro dessa categoria agentes administrativos eu tenho 3 espécies, né? Servidores públicos, empregados públicos e os temporários. Os 3 são diferentes, exercem atividades diferentes e você tem que saber disso. Servidores públicos são os estatutários e efetivos de cargos públicos sujeitos ao regime jurídico de direito público. Cadê a canetinha vermelha? Aqui, ó. Sujeitos ao regime jurídico de direito público. Servidor público é o também conhecido como estatutário. Ele está sujeito às regras do direito público, tudo bem? E os empregados públicos, olha só, é a galera da CLT, é a galera do FGTS, é a galera da CTPS. Então vamos lá, aqui ó, FGTS, CTPS, e essa galera é a galera do empregado público. Ocupantes de empregos públicos sujeitos ao regime jurídico de direito privado. Direito privado. Servidor público trabalha onde? Ele trabalha na administração direta e autarquias e fundações. E o empregado público trabalha onde? Na administração indireta. Empresa pública e sociedade de economia mista. Totalmente diferente, né? Aqui eu tenho um cara que é estatutário. Esse cara aqui, ele tem estabilidade, né? Estatutário, estabilidade. O seletista tem estabilidade? Não, ele não tem estabilidade, mas em compensação ele tem FGTS, o Fundo de Garantia por Tempo de Serviço. E os temporários? Essa aqui é aquela galera que não é nem empregado público, não é nem servidor público, ele não é nem estatutário e nem seletista. Ele é contratado por um período de tempo para prestar uma atividade administrativa. Mas isso aqui é para situação, por uma necessidade excepcional. Eu não posso ficar contratando temporários para situações que não sejam excepcionais e temporárias, né? O nome dele já diz, temporário. Todo concurseiro sabe e fica puto quando a administração fica puto mesmo, fica indignado, fica doido, né? O cabeça tá falando palavrão, não tem problema não, mas aqui pode, né? Para essa situação pode, fica puto mesmo, fica tiririca, fica raivoso, espumando, né?
Por que isso? Porque a administração muitas vezes opta por ficar contratando temporários. Ela fica lá, todo ano ela renova contrato de temporário, paga uma merreca para esse povo, paga muito mal, explora essa galera até no 12, né? Até ver o oco deles. E aí o que acontece? Não faz concurso público. Por que não faz concurso público e nem contrata empregados públicos? Porque a necessidade administrativa está sendo suprida. Porque o serviço público está sendo realizado. Então você tem a galera temporária aí tampando o buraco. E aí não vai ter concurso. Por isso que os concurseiros ficam furiosos. Com razão. Por quê? Porque a administração não pode contratar de forma normal, de forma ordinária. Só pode contratar de forma excepcional. O temporário é uma excepcionalidade, para uma urgência, para uma emergência. E aí eu contrato, ó, tive um problema. Precisei contratar uma galera aqui. Vou te dar um exemplo bacana. Se as novas regras da Previdência forem aprovadas, sabe o que vai acontecer? Vai acontecer uma avalanche de pedidos de aposentadoria. Porque muita gente que pode aposentar hoje está ficando no emprego porque ainda está bacana. Mas se entrar a nova regra de aposentadoria vai ficar uma... É bem isso que eu ia falar, né? Mas esse já pesou, né? Vai ficar uma beleza. Pensa em outra coisa, né? É uma beleza. Então a galera não está esperando essa belezura dessa nova Previdência e está fazendo o quê? Pedindo aposentadoria. Só na Polícia Rodoviária Federal eu ouvi uma história que mais de 1000 policiais rodoviários já pediram a sua aposentadoria. Por que isso? Com medo da nova Previdência. Aí eu gero uma excepcionalidade. Pô, onde eu tinha 1000, agora eu tenho 0. Peraí, eu tenho que dar um jeito nisso. Na segurança pública é mais complicado, mas professores, por exemplo, que pedem aposentadoria em massa, para não se sujeitarem às novas regras de aposentadoria. Eu tenho falta de professor, tenho uma excepcionalidade. Então eu contrato temporário por, sei lá, 180 dias, 360 dias e já providencio um novo concurso público. Entendeu? Beleza? Exemplos de agentes administrativos. Servidores públicos, empregados públicos e temporários. Olha só. Auditor, delegados, analistas, técnicos de tribunais, professores e por aí vai. Né? Empregados públicos, bancários da Caixa Econômica, do Banco do Brasil, engenheiro de produção da Petrobras e por aí vai. Tá? Isso aqui, e temporários, Lei 8.745, professor, assistente de saúde, pesquisador, tudo em caráter temporário. Beleza? Sussa, tranquilos? Vamos falar um pouquinho das outras 3 classificações agora de agentes públicos. Eles não são servidores públicos, eles não são temporários, eles não são empregados públicos e também não são agentes políticos. Eles são agentes públicos honoríficos, agentes públicos delegados e agentes públicos credenciados. Agentes públicos honoríficos, delegados e credenciados. Olá, meus amigos, minhas amigas, quero convidar você que está se preparando para o concurso do Colégio Pedro II do Rio de Janeiro. Nós aqui do Lá Concurso preparamos um super curso para você, uma super preparação para você ficar competitivo. São mais de 220 horas, de aula, aborda todos os pontos do edital. Nós temos uma programação de atualização do site, principalmente das legislações específicas para você gabaritar. Sabe quanto custa tudo isso? Apenas 10 mensalidades de R$ 25,00. 10 mensalidades de R$ 25,00, você vai assistir o restante dessa videoaula e mais o nosso curso completo e ainda o nosso projeto pedagógico vencedor chamado de Personal Coach. No Personal Coach você vai ter uma meta todos os dias e papo reto, se você cumprir essa meta, se você seguir as nossas orientações, eu tenho certeza absoluta que lá no dia da prova, no dia 10 de setembro, você estará competindo por vagas, você estará altamente competitivo, tá certo, meus amigos? Ah, olha só, você gostou dessa videoaula? Isso aqui é só uma pequena demonstração, tá? Pequena demonstração, colocamos apenas 50 aulas nossas, não foram aulas inteiras, foram aulas aí fracionadas no YouTube, são mais de 220 aulas que nós temos à sua disposição no site do LAC Concursos, tá certo? Se você quer o material de apoio dessa videoaula, então clique aqui embaixo, material de apoio, você pode baixar, pode fazer o seu download gratuitamente no site do LAC Concurso, tá certo? Ó, meus amigos e minhas amigas, espero vocês, venham estudar conosco, Colégio Pedro II, 10 de 25, você não vai se arrepender, você vai ficar fã de carteirinha do LAC Concurso. Forte abraço, fique com Deus, espero vocês, tchau! Clique lá